Bom dia, hoje nós vamos falar sobre dependência ou independência financeira também, né? Mas coloquei o título como dependência porque é o que nos adoece, é o que faz a gente se tornar pessoas que queiram algo diferente do que aquilo que nós temos, né? Então, bom dia pessoal que está chegando. O meu convidado hoje é um mentor financeiro, Robson Machado. Ele foi meu colega, é meu colega de mentoria, está chegando, né? Então a gente vai entrar nesse assunto porque é uma preocupação recente. Até pouco tempo atrás ninguém pensava em ser dependente ou independente. Aguardando o Instagram liberar. Aí, Robson. Olá, Bom bom dia. dia, tudo bom? Então, tudo bom. Como você estava... Opa, tá dando um eco aí. Não, aqui tá ouvindo bem. Quando você estava chegando, eu estou ouvindo minha voz atrás de você. Eu não. Então, deixa para você falar. Vamos deixar fluir. Sumiu. Aí, ó, melhorou, deu tudo Mas certo. a ideia que eu queria dizer, queria completar, que eu tinha começado, até pouco tempo atrás, no tempo da minha mãe, por exemplo, a minha mãe teve muito problema financeiro, né? Mas ela não tinha preocupação com isso. Era preocupação exclusivamente do meu pai, a questão financeira, né? E pode ser que do teu tempo já era diferente, que tua mãe já foi uma gestora, né? Parece que é, né? Então cada um precisa olhar para sua realidade e ver isso para saber quanto essa preocupação nos adoece, né? Quanto essa preocupação é mais dolorosa ou menos dolorosa, né? Então, olhar para o nosso contexto, na minha história agora, minhas irmãs, e para mim, desde criança, era algo importante. Eu quero ser uma pessoa que tenha uma profissão que não dependa, porque eu via isso como negativo, que minha mãe não se preocupava com o dinheiro, né? Então, eu queria ser totalmente diferente, né? Então, Oi, por aí ó, tô a minha falando, ó, questão. pessoal chegando aí, né? Ó, a Cândida é uma colega querida. Aí, ó, muito bom. Silvina, tu tá começando, né, a falar sobre dependência financeira e te vem à mente a história da tua mãe. Então, Sim. aí tu pergunta assim, e aí a tua mãe também foi assim, Robson? Eu acho que ela já é gestora, né? Então, uma coisa que acontece sobre as finanças é que cada família tem uma cultura, entendeu? Sim. Cada família tem uma cultura. Inevitavelmente, essa cultura ou a forma como nossos pais veem as finanças e coisa e tal, elas são transferidas para os filhos. Então, no teu caso, tu tinha a tua mãe dita, ó, que eu vou fazer aqui já, ó, dita dependente financeira do teu pai. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Sim. Eu Sim. acho que esse paradigma aí a gente tem que quebrar ele. Então, a dependente. A minha mãe não. A minha mãe, da história de vida dela, ela perde a mãe aos 11 anos. Ela tinha 11 irmãos, né? O meu avô distribuiu os filhos por vários lugares. Então, a minha mãe, muito nova, começa a trabalhar, entendeu? Então, é uma concepção total, é uma história totalmente diferente, e assim acontece Brasil afora. E isso vai acabar trazendo repetição, que nem diz a Cândida aqui, ó, repetição dos padrões, né? Uhum. Repetição dos padrões. Então, por exemplo, o que que a minha mãe me transmitiu da história dela em relação às finanças? A minha mãe me transmitiu o seguinte, em uma coisa, Deus ajuda quem cedo madruga. Então eu vi a minha mãe o tempo todo trabalhando muito e eu peguei isso dela até que eu acesso conhecimentos e coisa e tal, eu digo assim, não precisa ser bem assim, mega esforço para a gente prosperar. Essa é a história e a forma que a minha mãe aprendeu a prosperar. E ela prosperou graças a Deus, mas ela prosperou assim. Olha, eu tô aqui no escritório, aqui do lado fica a sala dela, eu tô numa sala de reunião.
Agora ela não vem de manhã trabalhar mais no escritório de contabilidade que é da nossa família. Mas ela Uhum. não conseguiu se aposentar. Então, você entende? Ela tem 72 anos. E aí ela vem aqui de tarde, trabalha, atende cliente, conversa com os funcionários, coisa e tal. Ela adora isso. E ela tentou 2 vezes se aposentar e ela não consegue. Então, assim, essa questão do trabalho, da renda, do dinheiro, ela vai sendo transferida de gerações em gerações. E é incrível tu ter começado a live já falando sobre a tua mãe, né? Então, que ela se sentia dependente do teu pai. Mas vamos lá, né? O, o que é essa dependência? Tu que é especialista em relação aos diabéticos, certo? Que essa live aqui, como é que é? A dona da casa é a Silvina, tá, gente? A dona da casa é a Silvina. A Silvina é especialista em diabetes, então ela ajuda muito os diabéticos. Eu sempre venho aqui contribuir para ela, porque a questão financeira gera pressão, gera desequilíbrio emocional, gera uma série de coisas que acaba despertando também o diabetes ou piorando os sintomas do diabetes. A minha pergunta para ti, Silvina, para eu poder ajudar teu público, é Sim. em relação a essa questão da dependência financeira, o que é uma tendência do teu público pensar sobre finanças e essa dependência? Ali tem uma mistura daquilo que você trouxe da tua mãe e da minha mãe, né? Por exemplo, para minha mãe, ela era dependente, mas ela não percebia que ela tinha essa birra com meu pai, né? Para ela não era uma dor. É porque para ela, se ela não tinha dinheiro, ela brigava, mas então nós diabéticos, e minha mãe e todas as minhas tias tiveram diabetes crônica, né? E para nós diabéticos isso é muito comum. A gente não percebe que a gente está na birra ali, que a gente está na dor, mas a gente fica fazendo a birra, né? Então a gente quer que o outro supra a nossa carência e a gente não percebe que essa carência é a gente mesmo que cria, né? Que a gente está alimentando ela dentro da gente, né? Então a gente tem o conflito de território, que a gente chama isso pela medicina germânica, né? Eu não sei quem eu sou, eu fico brigando pelo território que o outro tomou de mim, né? Então eu quero o território do outro. A grama do vizinho é mais verde, a vida do vizinho é mais leve, né? Então a gente tem muito esse padrão, né? Olhar para a vida do outro. Não, a vida do meu marido é muito mais fácil porque ele tem dinheiro, porque ele pode fazer isso e eu não tenho, né? Então Acho. a gente tem muitas feridas assim de não ver que a gente tem capacidade de conquistar o nosso território sem tomar o do outro, né? Sem tirar o do outro. Então a gente fica fazendo birra mesmo, né? Mas esse conflito de território, por exemplo, que acontece com os diabéticos, esse comportamento é mais das mulheres ou Não, os homens também têm? seria mais dos homens. Mas hoje a diabetes ela está mais nas mulheres porque as mulheres assumiram o padrão masculino. Então é por Hum, isso que a diabetes está quebrando os padrões tradicionais, que antes quem tinha diabetes era quem comia açúcar, quem era filho de diabético e quem era isso, né? Hoje em dia as pessoas diabéticas não têm nada aquele padrão não tem tradicional que a não tem aquele medicina histórico de saúde familiar, não não, é não tem mais nada a ver hereditário. com isso. Porque a Ah, vida mudou, né? O mundo mudou. Nosso jeito de olhar para a vida é outro. Então, nós mulheres assumimos o lugar dos homens e estamos fazendo conflito de saúde, o conflito de hum. território que era masculino, agora é das mulheres também. Então agora eu posso ajudar bastante com essa clareza do que tu me Com falou. certeza. Eu te escutando teus conteúdos no Instagram, tô assistindo É, todas as tuas lives, tudo que você tem no teu perfil. Eu tô vendo que você tem muito a contribuir com a gente, né? eu tenho, em relação às finanças, eu tenho um olhar familiar para as finanças, entendeu? Nós somos indivíduos, cada um com seu jeito, entendeu? Cada um com a sua história, mas à medida que eu me caso, tenho filhos e formo uma família, eu acho que em termos de finanças virou uno, entendeu? Sim. A união do casal e aquele casal vira um.
eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, né? Uma frase, nem é uma frase, é um mais um é igual a 3. Um mais um é igual a 3 em finanças. E como assim? Um, marido, mais um, esposa, igual a 3. O casal ou a família. Entendeu? Então quer dizer que quando eu olho para as finanças, eu faço o máximo que as pessoas. Cara, eu transfiro minha visão de mundo, né? A minha visão de mundo em relação às finanças familiares é que a renda é da família. As despesas são da família. O patrimônio é da família. O crescimento é uma vitória de ambos. Não existe uma individualidade lá dentro. Então, N configurações de casais. Vamos supor a nossa história mais passada, né? Talvez a geração dos nossos pais, avós com quase a grande maioria, as mulheres não trabalham, os homens trabalham. Sim. Ah, tem que ter um olhar nesse sentido extremo, né? Nesse sentido extremo de que a renda é familiar. E não é uma coisa fácil. Depois a gente pode ter um casal que trabalha parelho, entendeu? Ou, ó, e hoje em dia também acontece, o homem não trabalha, é a mulher que trabalha. Sim, E o homem, nesse sentido, ele sente muito mais do que a mulher, tá? sim, Um homem porque que na cabeça dele ele não consegue prover, ele se sente mega frustrado, entendeu? É broxante o negócio. esse tem diabetes. E então o que acontece? Há de se olhar a estrutura familiar. Por que que a esposa teve mais oportunidades de ir para fora e gerar mais renda do que o marido? Talvez porque ela tenha tido mais estudo, talvez porque o que o marido quis fazer como profissão gera uma renda menor, mas eles juntos se apoiaram um ao outro e aí ele ajudou a esposa a conquistar suas coisas. Então isso acontece o tempo todo, entendeu? Antigamente a gente via mais o homem saindo para fora nessa situação e a mulher ficava dando apoio, ok? Hoje na nossa sociedade a gente já tem o inverso também. Só que em ambos os casos, tanto para o homem quanto para a mulher, se tu ficar com esse pensamento da dependência, de que tu não é provedor, de que tu não gera renda, de que tu quer ser independente, não quer ser dependente do marido, não quer ser dependente da esposa, e tu não entender que isso é um casal e uma família, tu vai produzir muita frustração, tu vai produzir muito trauma, tu vai destruir teu emocional. Sim, E resultado disso, quando a pessoa não está bem, a família não está bem. Quando a família não está bem, os negócios e a profissão não gerarão resultados. Então destrói tudo. Um, um membro, um membro do casal, o homem ou a mulher, que não estejam bem consigo mesmo, eles não vão conseguir entregar amor e se dedicar ao marido ou à esposa. O que eles vão tentar fazer é que o marido ou a esposa tape um furo emocional que é deles, individual. é isso que eu estava falando dos diabéticos. A gente quer isso. A gente tem um buraco tão grande de vazio existencial e a Que tu quer gente que o quer que o outro marido. cuide de ti. Então a gente se vitimiza. Por isso que a gente fica ranzinza, a gente fica reclamando, todas aquelas coisas assim insuportáveis, porque a gente quer que o outro supra aquilo que eu não tenho, né? Isso. Então, se a gente vai indo nesse sentido, em finanças, gente, as pessoas sempre me perguntam, é uma pergunta muito comum, tá? As finanças do casal devem ser junto ou separado? Eu vou lá e digo assim, para um casal de primeiro relacionamento, primeiro casamento, eu respondo, tem que ser junto, gente. Tem que ser junto. Aí as pessoas às vezes discordam de mim, mas eu mantenho a minha visão de mundo, porque eu acho que essa visão de mundo é a que dá certo para um casal, um fortalecimento de casal. Então, num primeiro casamento, tem que ser junto.
Por que que num segundo casamento talvez não? Porque aí a gente não sabe o que que um trouxe de patrimônio, o que que outro trouxe de patrimônio. Às vezes um vem com filho, o outro não vem com filho. Então existem configurações diferentes. Então aqui é necessário conversar e achar estratégia. Óbvio que a estratégia, mesmo que seja segundo casamento, daquilo que se conquista daqui para frente, há de se ter unidade. Então, por exemplo, se eu casasse de novo, eu sou casado desde 2000, eu sou casado há 23 anos, estou junto com a minha esposa há 27. Então, imagina que eu me separasse. Tudo que a gente construiu. Aí eu vou olhar, o que a gente construiu, cara, isso, meus filhos, eu tenho 2 filhos. Aí eu entro num novo relacionamento, entendeu? Naturalmente eu vou ter esse cuidado. Mas a Sim, hora que eu começar meu novo relacionamento de forma madura, ó, eu tô batendo na madeira aqui porque isso não vai acontecer, tá? Mas se eu começasse de forma madura, óbvio que eu conversaria sobre esse tema, sim. Eu entendeu? Eu passei, conversaria como eu é que vai passei ser por esse esse tema. processo, né? Eu entrei num segundo casamento, eu com filhos, e ele com filhos adultos, né? E cada um com seus bens. Aí a gente fez um acordo claro. No começo a gente não fez muito claro, deu confusão, né? Aí depois a gente começou a conversar mais e colocamos limites para evitar futuras intrigas, tanto entre os filhos, e aí Isso. tudo tem que ser conversado, né? Tem que ter equilíbrio dos dois lados, né? Acordos claros, entendeu? Acordos claros. Eu já vi muito casal, por exemplo, de segundo casamento, numa frustração velada e que no meio de um processo ela aparece, por exemplo, com pensão, Sim, entendeu? não Com casa pensão. porque vai perder a pensão do ex, Com né? pensão. Uma vez, uma moça que eu não conheço, era uma seguidora. Se eu procurar aqui nos direct no Instagram, eu encontro a conversa com ela. Ela queria me convencer que a minha visão estava errada, porque ela achava que o marido não deveria dar pensão lá do jeito que dava para o filho É, do primeiro casamento. Que o filho do primeiro casamento. Ela tudo me falando isso em texto. O filho do primeiro casamento era isso, era aquilo e não sei o quê. Aquela história. E aí eu disse para ela: por um acaso ele não é irmão do filho de vocês do segundo casamento? E ela disse: é. E eu digo: e vocês estão. E tu tá. Essa forma que tu fala me parece que tu está excluindo o filho do primeiro casamento daqui. Aí ela se perdeu, né? Ela se perdeu. Então, quer dizer, num primeiro casamento fica muito, muito mais fácil de fazer esses acordos, entendeu? E entendendo que é uma unidade, se juntar e ir para frente. E isso vai, olha só, e isso vai fazer o quê? Com que o casal se fortaleça, que dinheiro não seja motivo de conflito, e dinheiro é a segunda causa das separações, entendeu? Dos divórcios no Brasil. Então, olha só que a gente já blinda aí um casal, já blinda uma união, já fortalece uma família por meio de saber lidar direito com o dinheiro e passa por esses acordos. E claro, não é técnica financeira. Aqui a gente está falando mentalidade, emocional, e se precisa a gente entra na esfera sistêmica, né? Para ver se essas histórias não vêm de gerações anteriores. Então, assim, jamais se sintam dependentes. Se tu fizer um acordo claro, ó, deixa eu repetir. Casais que fazem um acordo claro como vão lidar com as finanças, jamais um vai se sentir dependente do outro financeiramente. E dessa forma eles vão fortalecer seu casamento e a sua família. Então, assim, gente, o que não dá é para não conversar sobre o assunto, que infelizmente é o que a maioria das famílias fazem. Dinheiro é tabu dentro de casa. É uma conversa difícil, mas dá para deixar ela muito fácil. sim. É um tabu ainda bastante porque a gente não aprendeu com a nossa mãe, com o nosso pai, que nem no meu caso. E a maioria das pessoas não aprendeu isso, né? Então não vem do berço.
É coisa de adulto falar sobre dinheiro, né? Então lá a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a gostar de doce ou de não gostar, mas gostar de falar sobre dinheiro são só pessoas que cresceram mentalmente também que vão falar sobre isso, né? Na minha história, uma vez, eu e a minha esposa, a minha esposa estava muito borocochô na sala, assim, sentada no sofá, vendo televisão meio quieta. Eu disse, o que que houve? Daqui a um pouco ela me diz, eu tô querendo fazer umas coisas e tô sem dinheiro. Eu digo, hã? Sem dinheiro? É! É que eu não quero pedir pra ti, não sei o quê. Opa. Ela queria fazer as coisas estéticas lá dela. Eu digo, mas o dinheiro é nosso. Mas eu prefiro pensar que eu consigo ser independente. O que que eu disse pra ela? Eu digo, tu pode até pensar assim, mas tu vai produzir um trauma tão grande para ti, uma frustração tão grande, sabe por quê? Porque o padrão de vida que a gente vive, a tua renda nunca vai conseguir suportar o padrão de vida que a gente vive. O padrão que a gente vive, ela vem dos negócios, dos investimentos. E eu fui mais empreendedor. Eu digo, entenda que a renda é da família, que o patrimônio é nosso. O que tu quiser fazer é só pedir, entendeu? Ali, Porque era, não era só nesse ali, contexto que ia ter trauma também, né? mas ali eu compreendi uma coisa. Nós já tínhamos uma situação financeira muito grande, muito boa. Ali eu entendi a força dessa questão psicológica dentro do processo com o dinheiro, gente. Sabe? E quando eu vou parar para olhar para trás, deixa eu dar uma olhadinha na história de vida da minha esposa e da família dela em relação ao dinheiro, eu encontro lá, eu não vou dizer aqui para não expor, mas eu encontro lá, talvez, motivos pelo qual. Entendeu? Sim, Opa! Dentro da história familiar tem isso. Talvez seja por isso que ela tem isso dentro dela. E aí tu vai construindo. Mas eu tinha conhecimento para captar isso, entendeu? sim. Então eu tinha conhecimento para poder observar isso e fazer as perguntas certas, sem impor nada. Mas a maioria das pessoas não tem o conhecimento, né? Então precisa de É, adquirir conhecimento, gente, entendeu? Sobre finanças, sobre lidar com esse dinheiro, em casal, em família, como ensinar os filhos depois. Porque alguém na família, mesmo que tenha acontecido coisas para trás que, que não foram boas, tem que ter uma geração que acesse o conhecimento e comece a limpar isso, sabe? A purificar esse negócio. Não é excluir o que aconteceu no passado, isso é impossível. Inclusive, toda exclusão vai gerar uma compensação lá na frente. Então a gente não esquece o que aconteceu no passado, mas a gente entende que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Mas à medida que eu acesso novo conhecimento e começo a dedicar tempo e energia para cuidar do meu dinheiro e cuidar do meu dinheiro junto em casal, as coisas vão se solucionando, entendeu? sim. Você falou de conhecimento. Em famílias diabéticas, onde tem bastante pessoas com diabetes, que nem a minha, da minha família materna, tem histórias de muitas traições em relação ao dinheiro que foram esquecidas de ser curadas, né? Então são muitas traições, às vezes foi da avó, tataravó, alguém que foi traído financeiramente, alguém que às vezes nem foi de fato traído, né? Então, às vezes aconteceram coisas assim que o outro interpretou que não foi justa a divisão de herança, né? Então, sempre tem relações de feridas em relação a dinheiro que não feridas que cicatrizaram por fora, mas por dentro elas estão levando em frente essa mágoa em relação ao financeiro, né? Então a pessoa perpetua, nasce já magoada porque não tem o dinheiro que o outro tem, né? Eu percebi isso claramente. Se eu olho para a minha história da minha criança, meus filhos também. Ai, se eu tivesse tanto dinheiro, eu faria aquilo, né? Coisas assim que a gente que vê que tem algum padrão comportamental repetido, né? Eu não tenho, mesmo tendo dinheiro, eu pensava, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria aquilo, né?
Então tem aquela memória de escassez que vem de situações que algum ancestral viveu que teve É, exclusões mesmo, de fato, feridas, assim, traições, eu, te, geralmente com herança, né? eu tenho uma ferramenta que eu uso para ajudar as pessoas bem no início assim do processo da mentoria, que as pessoas montam um plano autêntico de enriquecimento, né? E lá no início, eu peço que as pessoas desenhem a sua vida apaixonante, entendeu? Desenhe Uhum. o que que tu quer, o que que é um dia apaixonante para ti, que tu diz, nossa, hoje o dia valeu a pena. O que que é uma semana, o que que é o mês, o que que é o ano. E o que acontece nessa hora? As pessoas não conseguem. Elas não conseguem botar no papel o que desejariam fazer, elas ficam bloqueadas. Sim. Então, Porque elas olham para trás, elas não conseguem olhar para frente, né? isso tá olhando para trás, não tá olhando para frente. O meu trabalho ele é financeiro, né? O meu Uhum. trabalho ele não é terapêutico, mas Não a tem como gente esbarra a separar. gente não tem como. Quando tu vai trabalhar com dinheiro, a gente esbarra nos bloqueios das pessoas. Sim. E aí tem duas reações que as pessoas podem ter. Ou elas entendem que aquilo é o bloqueio e aquele bloqueio é a oportunidade que ela foi buscar para evoluir, ou ela foge, entendeu? Ou ela Sim. foge. Muita gente não fala sobre dinheiro, a grande maioria não fala sobre dinheiro dentro de casa, em casal, por fuga, por fuga, Sim. porque não querem olhar para algo que precisa ser olhado. Então, a gente precisa também treinar as pessoas para que elas ganhem essa habilidade de ser Uhum. uma observadora, Sim. sem crítica e sem julgamento. Só observar. Está acontecendo tal coisa. Olha para o resultado. Teu resultado financeiro em casal, em família, não está legal? Tá com discussão? Tá com infidelidade financeira? Tá com receio de conversar porque dá conflito? Estão com problemas financeiros reais, com dívidas, com gastos excessivos? Tudo isso que eu estou falando são problemas reais, e se são problemas reais, eles precisam ser resolvidos. De que forma? No diálogo e na criação de um plano Sim. que reverta essa situação. Ponto. É um processo, gente. É um processo. E todo mundo consegue virar o jogo. Esse é o Uhum. fato. Sim. O teu trabalho é no financeiro, não é terapêutico. O meu é terapêutico, não é no financeiro. Mas não tem como alguém sair da diabetes se não olhar para essas brigas com dinheiro, porque tem outras questões, mas a briga com o dinheiro, em questão a heranças, principalmente, né? Empresas falidas, sempre tem algo ali que está implícito. A maioria das pessoas nem sabem que tem essa história, né? Então precisa fazer esse trabalho. Aqui precisa fazer um financiograma. Já ouviu falar no Sim. genograma? Genograma, a gente bota lá a árvore genealógica ali. Eu, tem meus pais, meus Uhum. avós, né? Sim. E a gente vai tentar procurar dentro disso alguma história, alguma matéria-prima para a gente, para o pessoal trabalhar na área sistêmica, na área terapêutica, coisa e tal, né? Sim, sim. Pois nós desenvolvemos o financiograma, que é para olhar a história para trás das finanças dentro da família, entendeu? Porque às vezes a pessoa aqui está bloqueada, por exemplo, eu trabalho, o nosso público-alvo aqui são os empreendedores, né? Então, os Sim. empreendedores e empresários. Então, por exemplo, todas as pessoas da área de terapêutica, tudo isso aí são tudo nossos clientes. Por que, que às vezes os empreendedores não performam? Tanto no negócio como na vida pessoal. Não Às conhecem a vezes tu, história, a própria história, né? às vezes tu vai olhar lá, teve um bisavô que faliu uma empresa. E aquele medo, imaginem assim, gente, ó. Aquele medo de empreender passou pro teu avô. O teu avô passou para tua mãe e pro teu pai. E os teus pais passaram para ti o medo de empreender, que Sim. empreender é arriscado, é loucura, não sei o quê. E vocês estão aqui hoje tentando empreender. Não, mas eu sou terapeuta.
Não, eu sou profissional autônomo, sou advogado, sou... Não, tu é um empreendedor, gente. Sim. Profissionais autônomos que não entenderem que são empreendedores nunca vão ter sucesso. Porque Sim. para ter sucesso nos negócios, seja negócio grande ou negócio pequeno, eu tenho que ter uma cabeça empreendedora. Senão eu não aguento tranco. E aí tu É vai lá por olhar, isso. o medo de empreender vem lá de trás. Sim. E eu vejo desses 3 anos que eu estou fazendo live com convidados, quanta gente que era terapeuta de futuro, de sucesso, mas não sabem olhar para o lado empreendedor, para o lado financeiro e não conseguem deslanchar, daí acaba dizendo isso não é para mim, eu vou voltar para minha profissão anterior e acabam desistindo, né? Porque Isso. é uma não fazer dinheiro é desistir de fazer dinheiro, né? Quem persiste vai encontrar um caminho, né? Isso em tudo tem essa história, né? Todos os que tiveram sucesso é porque não desistiram. Tá. E fazer E, dinheiro, ter saúde, tudo é questão de encontrar as dores, curar e avançar. e aí tu vai pegar assim, né? E esse medo da dependência financeira é uma das coisas que tira a pessoa de fora do empreendedorismo, entendeu? Né? Agora, pensa aqui comigo. Pega um empreendedor, faz um trabalho nas finanças pessoais e familiares desse empreendedor, faz com que ele tenha um plano que dê uma mega segurança para ele. Empreendimento dele. Ele vai com tudo para performar, porque ele não tem medo nenhum, ele não está com problema nenhum com a questão de segurança. Segurança básica dele e da família dele. Aqui é a força das finanças no mundo do empreendedorismo. E aí a gente vê muito empreendedor querendo trabalhar as finanças só da empresa. Não vai dar certo. Antes a família tem que estar mais forte. Isso é, Sim, isso é, isso é, isso é uma ordem sistêmica. Isso é sim, uma ordem sistêmica, entendeu? Então, a nossa bandeira do Brasil diz assim, né? Ordem e progresso, não diz? sim. Não, não tem progresso se antes não tem ordem. E a ordem maior em termos de finanças que a gente tem que colocar são nas nossas próprias finanças pessoais e familiares. Se elas estão em ordem, a probabilidade de sucesso do meu empreendimento, ela aumenta drasticamente. E eu vou saber lidar muito com o dinheiro que vai entrar do meu empreendimento. Se eu não tenho ordem nas minhas finanças pessoais e familiares, a hora que entrar dinheiro no meu empreendimento, eu não vou saber lidar com esse dinheiro. Eu não vou ter capacidade de lidar com uma quantidade de dinheiro grande. Ele Por vai isso vazar que pelo mesmo furo do familiar, né? vai, vai ser transferido esta forma de lidar com o teu dinheiro pessoal, tu vai transferir o jeito da forma que tu dá com o dinheiro da empresa. Tanto é que a maioria dos empreendedores que estão com problema financeiro, as finanças da empresa e as finanças pessoais são tudo misturado assim. Eles nem têm clareza do que acontece em cada canto, entendeu? Aí não tem como ter sucesso, é que nem você pegar uma casa, jogar a cozinha no quarto e sala, tudo no mesmo ambiente e acreditar que a vida vai fluir ali, que todo mundo vai viver ali com leveza, né? São questões práticas, precisa ter organização, administração, visão em relação. Aí para mim tá dando umas travadas de vez em quando, A para minha, ajudar você também. a tua imagem também travou aqui para mim. Não sei o que que Uhum. foi. Deixa eu trocar da internet, que não sei se é aí ou se é aqui. É possível que seja a minha aqui. Volta e meia tá dando uns. É, a minha eu troquei aqui. Troquei da internet, não É, adiantou. Então deve ser a aí minha mesmo. tá. Se eu trocar outra dados móveis já está. Não flui. Aí, então, mas assim, o medo da dependência ou necessidade de independência, quando isso é visto como algo assim que atrapalha, algo que é um peso, é porque tem feridas latentes ali, né? Então, Tem. Mas sabe como é que eu gosto de trabalhar, Silvio? Eu sei que tem, eu trabalho com a parte mental, emocional e sistêmica das pessoas dentro do processo financeiro, tudo bem? Mas eu sempre inicio pela mental.
que é a mental? A forma que a pessoa pensa sobre dinheiro. Então, a primeira coisa que eu faço é ensinar a forma correta dentro da metodologia que eu desenvolvi das pessoas pensarem sobre dinheiro, atrelado a ferramentas de vir organizando as finanças. À medida que isso gera resultado, ponto, eu não preciso aprofundar no emocional e nem no sistêmico, entendeu? Sim. Às vezes eu também vejo as pessoas tentando solucionar a questão financeira, indo direto, por exemplo, para uma parte sistêmica, indo direto atribuir aquilo para uma parte emocional. No sistêmico é atribuir a coisas que aconteceu na família. Mas aí eu pergunto e digo assim, tá, mas quanto é tua renda? Ah, não sei. Ah, mas quanto custa a tua qualidade de vida no presente? Ah, não sei. Qual é o teu potencial de enriquecimento hoje? Potencial de enriquecimento é quanto eu tenho capacidade de poupar e investir. Não sei. Sim. Algum dia tu fez orçamento, alguma coisa assim? Não. Ah, então não adianta tentar procurar antes um problema na esfera emocional ou sistêmica, Se a se dentro, prática hoje se não... dentro da prática financeira tu não está fazendo nada. Ah, mas eu não faço porque não conheço. Ah, tudo bem. Então, se eu te entregar conhecimento, tu executa? Executo. Então tá, daí eu entrego o conhecimento, a pessoa executa. Se isso já trouxer resultado, acabou o processo. Não precisa ir nas profundezas da alma da pessoa, entendeu? Sim. Porque Mas em, tem que... mas em alguns casos, a gente vai indo, entendeu? Porque, Alguns casos precisa desbloquear outra coisa, mas não são casos tão profundos. Claro que quando eu ensino finanças para as pessoas, 80% é desenvolvimento humano, 20% é técnica financeira, entendeu? porque é muito confortável a gente, por exemplo, a gente começa uma mentoria, começa um trabalho com o Robson e ele vem falar assim, ah, é porque tua avó, teu bisavô lá, eles faliram uma empresa, então você hoje não É, consegue prosperar. Isso dá um conforto pra gente, né? Aí eu posso continuar com minha bagunça aqui. Eu comecei a fazer planilha esse ano. E olha que faz tempo que eu te conheço. Quanto tempo eu levei para eu me permitir tirar tempo todos os meses, todas as semanas, colocar no papel e para saber quanto potencial de investimento eu tenho, né? Então eu não fazia nada disso e depois de te escutar, eu comecei a ver que o buraco estava na minha falta de ação mesmo, de fazer o que eu posso fazer. Porque aquilo do passado eu não posso mudar. Então é para ficar numa zona de conforto quando a gente olha muito para o passado e não olha para o meu compromisso hoje, para a minha responsabilidade. E muda também o resultado quando você olha para aquilo que você pode fazer. é, é uma questão de tu, se tu quiser olhar sobre esses outros vieses, né, emocional, sistêmico, olhando para o passado, tu corre o risco de olhar e criar uma história que justifique tu não entrar em Sim, ação hoje, entendeu? é confortável, Ah, né? daí tu não entra em ação. Só que essa história não tem nada a ver com a gente, né? Essa história, a história do passado não tem nada a ver com a gente. A gente está aqui no presente. Aqui no presente a gente só tem uma coisa para fazer, tá? Só tem uma coisa para fazer, que é prosperar. Fazer acontecer, né? Fazer Com aquilo que... acontecer o negócio, entendeu? Bora lá fazer acontecer? Bora lá. Vão acontecer desafios, dificuldades no meio do caminho? Vão, mas a gente tem conhecimento para enfrentar cada um que aparecer e ir vencendo cada um e nós seguimos prosperando. E assim vai. Mas tem diferença, né? Por exemplo, você de uma realidade que você veio e a da realidade que eu vim. Vai ter diferença no começo, né? Para eu Bastante, deslanchar. Bastante, né? bastante. Mas não quer dizer que eu não vou ter sucesso só porque o começo foi diferente. Isso, ou seja, da onde tu partiu, Silvina, não justifica tu não ter prosperidade. Sim, Entendeu? Ah, mas eu tenho algumas dificuldades. Sim, tu tem alguns bloqueios, algumas dificuldades, alguns desafios, mas se eu te entregar conhecimento e tu executar o conhecimento que eu te entregar, tu vai dar dois, três passos para frente e vai evoluir. sim. Não, talvez Ponto. É, não vai evoluir tão rápido, porque mas não precisa. precisa ser rápido, precisa ser contínuo. É isso. Entendeu? Não E, precisa ser rápido. Essa pressa tira as pessoas do processo.
O que tu Opa, precisa é estar o que tu explica precisa mais estar evoluindo sobre sempre. isso, porque essa é uma dor dos diabéticos. A gente quer tudo Então, rápido. olha só. Vamos lá. Tu tá no zero e tu faz um plano de enriquecimento para tua família. Tu organiza tuas finanças, descobre que tu tem o potencial de poupar e investir. Para onde tu vai mandar esse dinheiro? Ah, eu vou realizar alguns sonhos e eu também quero juntar patrimônio para o futuro. Quanto de patrimônio tu quer, Silvina? Ah, eu quero um patrimônio X, 2 milhões. Quando é que tu tá partindo disso? Hoje, quanto tu tem hoje? Zero. Bah, Silvina, calculando aqui forma técnica, tu vai levar X anos para alcançar isso que tu quer. Aí a pessoa, o quê? 15 anos? Ah, não. Então, tu olhou aquele tempo longo e isso desanima. Mas se eu disser assim para ti, o que tu precisa fazer é todos os meses fazer isso aqui que tu definiu. No mês. No mês, tu vai poupar isso aqui e vai investir tanto. Se tu for comemorando cada vez que tu consegue fazer isso todos os meses, é porque tu está concentrada no teu próximo passo. O teu próximo passo é executar o teu plano. Inevitavelmente, os 15 anos vão passar e tem duas coisas. Tu ter achado que 15 anos era muito longo e não ter feito o processo, ou tu ter acreditado e comemorado cada passo que tu foi dando todos os meses. Vai ter dois resultados lá na frente daqui 15 anos. Uma Silvina cheia de pressão e problema financeiro ainda não resolvido desde aquela época, e uma Silvina milionária. E o processo também vai ser diferente, vai ser bem mais leve, porque E vai galgando aos poucos e não vai ter aquele estresse, né? Aquela, eu não consigo fazer, falta tempo, 15 anos é muito tempo, mas já está passando 5 e eu não só fiz que ainda. só que do jeito que eu ensino, 15 anos para te juntar um patrimônio bem grande. Mas durante os 15 anos, nós não vamos abrir mão de viver com qualidade de vida todos os dias. E nós não vamos abrir mão ao longo desse tempo de realizar sonhos. Trocar de carro, viajar, comprar casa nova, o que for. A gente não pode só focar em juntar e juntar dinheiro, patrimônio para ficar rico, milionário, multimilionário. Se tu abrir mão de qualidade de vida e dos teus sonhos no longo do caminho, tu tá fora desse processo, tu não vai enriquecer. E eu digo isso para vocês, por quê? Porque eu passei pelo processo. O que eu ensino, eu passei por tudo. Eu e a minha esposa nos tornamos financeiramente quem nós nos tornamos partindo do zero e passando por todos os desafios que uma pessoa passa, por todas as tentações. Sabe quando tu já está acumulando um dinheirinho, daqui um pouco tu tem um amigo ali que compra um baita carrão, tu tem outro amigo lá que financiou uma mansão, uma casa maior, e daí te dá vontade de ter também, só que aí tu olha assim, mas não está na hora? Se nós comprarmos essa casa agora, nós não vamos juntar o patrimônio aquele que a gente queria lá na frente. Então a gente segue com casa própria, mas numa casa X, num carro Y. Total conforto, tá? E nós nunca passamos sacrifício, graças a Deus. Nós sempre vivemos uma vida, quem olha de fora acha que é uma vida de luxo. Mas na verdade é uma inteligência que a gente tem no uso do dinheiro, entendeu? A gente só tem uma habilidade de usar bem o dinheiro e fazer ele dar. É que nem diz assim, dinheiro não dá em árvore, para nós dá, entendeu? Para nós dinheiro dá em árvore, porque a gente plantou um monte de sementinha de dinheiro na terra boa, entendeu? Sim. O conhecimento proporciona isso, né? Não foi de uma hora Isto. para outra. A busca, Eu- então, se eu começo hoje a buscar conhecimento, eu não vou ter o resultado que você tem com toda a tua trajetória. Eu preciso ter o meu tu, tempo. A preci- minha árvore vai produzir dinheiro quando ela estiver adulta, né? Não tu de repente. precisa dos teus 15 anos lá, que eu já passei há muito tempo, entendeu? É só isso. Então, uma pegada boa aqui nessa live é conhecimento, conhecimento aplicado vai gerar resultado financeiro e vocês não precisam ter medo da dependência financeira nunca mais. Isso é o fato. E a autoconfiança, que é uma das
uma das dores da maioria das pessoas, né? Assim, eu preciso crescer na autoconfiança, né? Me posicionar melhor. Tudo isso é resultado, né? Isso não é o começo, né? Então, não precisa estar autoconfiante para começar a entender, buscar conhecimento. Precisa buscar conhecimento para crescer e chegar nesse objetivo que a gente tem, né? Mas vamos lá, Silvina. A gente estuda lá em casa, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem plano. A gente, quando está olhando para essas coisas, a autoconfiança é potente, ok? Sim, Mas quantas vezes a gente não bate a cara na porta de um negócio que a gente está desenvolvendo novo, bate a cara na porta, não dá certo de primeira vez e a autoconfiança ela acaba. sim, Então tu precisa olhar para aquilo e no outro dia fazer de um jeito de voltar a autoconfiança de novo. Então as pessoas também, às vezes elas não suportam que a gente não cresce em linha reta. é, A gente cresce descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. São ciclos. E é o empilhamento desses ciclos que vai fazer a gente ir crescendo constantemente. Então, é isso. a todo momento, eu vou batendo uma limitação. Por exemplo, eu, em 2021, eu decido vir para o digital. Eu não tinha rede social. Abrir live, fazer conteúdo, falar com as pessoas, fazer marketing, tudo isso, tudo desconhecido. Então, assim, quantas vezes eu tive mega confiante, mega empolgado, tá, vamos lá, e dali um pouquinho a rede social responde na hora para ti, puf, deu errado. Cara, então Tipo, tá, deu errado. O que que eu ainda não sei ou o que que eu ainda não fiz para dar certo? eu te conheci nessa fase, quando você estava começando. O que que eu tenho ainda para dar certo? Tá, então deixa eu voltar lá e testar e fazer de novo. Sim, E assim vai. Então, assim, autoconfiança, ela não é contínua. Nós vamos ter os dias que nós vamos estar desanimados. Ponto. sim, ponto. Faz parte. Faz parte. E eu acho assim que eu vejo quanta coisa preciosa. Eu vou baixar essa live aqui por lá no YouTube, porque eu também quero revê-la, né? Porque no Instagram elas se perdem, né? Então, quem assistir a gravação no YouTube, procura o Robson no Instagram. E eu sei que ele todos os dias ele posta conteúdos novos que para mim, como diabética, como ex-diabética, ajudam muito, né? Para aumentar o meu campo de visão, né? E buscar conhecimento, não desistir da vida que a gente pode conseguir, né? Que a gente e buscar desenhar o futuro, que nem você falou antes, né? A maioria das pessoas que chegam até você e que chegam até mim não tem visão de Ó, futuro, elas estão paralisadas aqui, né? onde eu ajudo as pessoas a materializar essa visão de futuro falando em finanças. Eu ajudo as pessoas a construir e executar o que a gente chama aqui de plano autêntico de enriquecimento. Uhum. Então, tu vai pegar isso em três ciclos, três pilares, desenvolver eles bem desenvolvido. E a partir dali tu sabe para onde tu quer ir, entendeu? E o que que é que tu tem que fazer hoje? Hoje, o teu próximo passo, que é o poder do próximo passo. Se tu der todos os passos que tem que dar, tu vai chegar naquela visão de futuro que a gente desenhou. Só que tu desenha e olha para frente, anos para frente a tua visão de futuro e tu volta para hoje para executar. Não fica lá preso naquela visão de futuro, lá viajando na maionese, entendeu? Volta aqui pro mundo real, bota os pezinhos no chão e bora trabalhar e gerar resultado. É isso. Faz live, faz planilha, faz orçamento, executa. Em finanças, o jeito que eu ensino, gente, na verdade, faz uma planilha só no início do processo, depois não faz É mais. isso. Não precisa. Mas Não, olha, por incrível que pareça, vocês vão enriquecer sem ter que controlar cada centavo que vocês gastam. Essa é a verdade. daí fica mais leve, né? Então, Robson, te agradeço muito
E uma boa viagem para você. A gente antecipou essa live para hoje, que é o dia que eu faço live solo. E porque eu sabia que a gente não pode perder o teu conteúdo, o teu conhecimento é muito precioso para É, nós. Então, que a bom que a gente gente... encaixou a agenda e deu tudo certo. Isso. Então, te agradeço muito. Até o próximo mês. E eu super indico as pessoas que escutam que continuem perto do Robson e se sentirem, entrem nos programas dele, porque tem base, né? Tem história e tem futuro, né? Então, muito grata também, Glaucia, né? Pelo conteúdo e pela companhia de vocês. Quem está aqui acompanhando é porque vê algum valor naquilo que a gente traz, né? Então, Isso. sempre é bom ter companhia de pessoas adultas que também querem crescer em todos os sentidos. Muito bom. Valeu. Até. Valeu. Tchau, tchau.